Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E continuando aqui o retrato de Jacinta, da primeira memória da irmã Lúcia, vamos falar da catequese infantil. E então Lúcia escreve: Como minha irmã era zeladora do coração de Jesus, sempre que havia comunhão solene de crianças, levava-me a renovar a minha. Minha tia levou uma vez a sua filhinha a ver a festa. A pequenita, estamos a falar de Jacinta, a pequenita fixou-se nos anjos que deitavam flores. Desde esse dia, de vez em quando, afastava-se de nós quando jogávamos. Colhia uma arregaçada de flores e vinha tirar-me com elas. Jacinta! Jacinta, para que fazes isso? Faço como os anjinhos, deito-te flores. Minha irmã costumava ainda, em uma festa anual que devia ser talvez a do Corpus Christi, vestir alguns anjinhos para irem ao lado do pálio na procissão a deitar flores. Como eu era sempre uma das designadas, uma vez, quando minha irmã me provou o vestido, contei a Jacinta a festa que se aproximava e como eu ia deitar flores a Jesus. A pequenita pediu-me então para eu pedir à minha irmã para deixar ir também. Fomos as duas fazer o pedido. Minha irmã disse-nos que sim. Provou-lhe também o vestido e nos ensaios disse-nos como devíamos deitar as flores ao menino Jesus. A Jacinta perguntou: E nós, vemo-lo? Sim, respondeu minha irmã, leva-o o senhor prior. A Jacinta saltava de contente e perguntava continuamente se ainda se faltava muito para a festa. Chegou por fim o desejado dia e a pequenita estava doida de contente. Lá nos colocaram as duas, ao lado do altar, e na procissão, ao lado do pálio, cada uma com o seu açafate de flores. Nos sítios marcados por minha irmã, atirava Jesus as minhas flores. Mas por mais sinais que fiz a Jacinta, não consegui que espalhasse nenhuma. Olhava continuamente para o senhor prior e nada mais. Quando terminou a função, minha mãe trouxe-nos para fora da igreja e perguntou: Jacinta, por que não deitaste as flores a Jesus? E a Jacinta respondeu: Porque não o vi. Depois perguntou-me. Então Jacinta perguntou a Lúcia: Então, tu vistes o menino Jesus? Não, mas tu não sabes que o menino Jesus da hóstia, que não se vê, está escondido? É o que nós recebemos na comunhão. Isto foi o que respondeu a Lúcia à Jacinta. E a Jacinta diz: E tu, quando comungas, falas com ele? Falo. E por que não vês? Porque está escondido, respondeu a Lúcia. Vou pedir à minha mãe que me deixe ir também a comungar. E a Lúcia disse: O senhor prior não te dá sem teres 10 anos. E então a Jacinta diz: Mas tu ainda não os tens e já comungastes? Respondeu a Lúcia: Porque sabia a doutrina toda e tu não a sabes. Pediram-me então para os ensinar. Constituí-me então catequista dos meus 2 companheiros, que aprendiam com um entusiasmo único. Mas eu, que quando me interrogavam respondia tudo, agora para ensinar poucas coisas me lembravam, o que fez com que a Jacinta me dissesse um dia: Ensina-nos mais coisas, que essas já sabemos. Confessei que não me lembravam, sem mais perguntarem, e acrescentei: Pede à tua mãe que te deixe ir à igreja aprender. Os 2 pequenitos, que desejavam ardentemente receber a Jesus escondido, como eles diziam, foram fazer o pedido à mãe. Minha tia disse que sim, mas poucas vezes os deixava ir porque, dizia ela, a igreja é bastante longe, vocês são muito pequeninos e, de todos os modos, o senhor prior não vos dá a comunhão antes dos 10 anos. Jacinta nasceu a 11 de março de 1910. A Jacinta fazia-me continuamente perguntas a respeito de Jesus escondido e lembro-me que um dia perguntou-me:
Como é que tanta gente recebe ao mesmo tempo o menino Jesus escondido? É um bocadito para cada um? Não, respondeu a Lúcia. Não vês que são muitas hóstias e que em cada uma está um menino? Quantos disparates lhe terei dito? Arremata assim a Lúcia, nesta quinta parte em que ela fala deste pormenor da catequese que ela dava a Jacinta e a Francisco. Mas aqui nota-se uma coisa maravilhosa, é que ela começou a perceber que havia um Jesus escondido. Jacinta e especialmente o Francisco também vai ser muito adorador desse Jesus escondido. Mas falemos de Jacinta especialmente. Ela foi designada para jogar flores ao prior, ao padre, quando mostrasse a Eucaristia. E ela estava à espera que aparecesse o menino Jesus. Mas na cabeça dela, como criança, ela queria ver o menino Jesus assim como ela pensava ver uma criança. Mas ao ver a hóstia consagrada, ainda não conseguia ver que estava ali Jesus. E ela, na sua infantilidade, na sua ingenuidade de criança ainda não catequizada. Por isso que é tão importante os pais e as pessoas ao redor de uma criança irem lhe dizendo certas coisas a respeito da fé, para que a criança vá percebendo. E talvez naquela altura não havia essa inclinação por parte dos pais. Porquê? Porque diziam, se ela só pode fazer a primeira comunhão aos 10 anos, então não é preciso estar a explicar isso agora. Mas Jacinta já tinha uma sensibilidade e para as coisas sagradas. Como vimos nos vídeos anteriores, nos primeiros relatos de Lúcia, Jacinta demonstrou desde cedo uma inclinação para o sagrado. E os pais têm que estar atentos a estes sinais. Como foi no meu caso, eu com pouco mais de 4, 5 anos, quando via o meu irmão a ser preparado para a primeira comunhão e para a comunhão solene, eu também queria fazer a comunhão. E meus pais, e minha mãe especialmente, se preocupou logo em que eu também conhecesse o que o meu irmão estava a estudar. Mas não vou culpar ninguém, nem aqui podemos culpar, porque os pais deviam estar atentos, mas ao mesmo tempo não preocupados porque ainda não era a altura. Mas a Jacinta ia ter pouco tempo de vida. E os pais talvez nunca não sabiam disso. Jacinta tinha pouco tempo de vida e viver um pouco mais de anos além. Ela irá morrer a 20 de fevereiro de 1920 e ela nem vai completar 10 anos. Ela ainda vai ter 9 anos de idade. Por isso os pais não sabem quanto tempo os seus filhos irão viver. Jacinta não iria viver 10 anos, mas iria viver uma intimidade com Nossa Senhora e com as coisas sagradas muito mais do que qualquer adulto que tenha mais idade do que ela. Naquela altura, naquele lugar onde viviam. Ela ainda pequenita, e por isso que os pastorinhos foram um sinal para os pais de todos os tempos em que as crianças, mesmo sendo pequenas, elas já podem ter esta inclinação. E como sabem, já houve casos como São Domingos Sávio, por exemplo, e Dom Bosco ficou atento a ele. Com 10 anos, os 10 anos, nem todas as crianças, e os pais não estão preparados para isso, é verdade, os pais nunca estarão preparados para perder os seus filhos, mas eles não sabem quanto tempo eles irão viver. E por isso, foi Lúcia que disse que Jesus estava escondido na Eucaristia, na hóstia que o padre mostrava aos fiéis, e neste momento ela tinha que jogar as flores porque ali estava Cristo.
estava Jesus, mas Jacinta ainda não sabia que havia um Jesus escondido. E ela ficou então entusiasmada, queria comungar. Mal sabia ela que não ia conseguir, não ia chegar a 10 anos. E ela pediu para a mãe, para os pais deixarem estudar, saber. Mas havia alguns pormenores, a ilha já ficava longe, eles eram muito pequenitos, Francisco e a Jacinta. Os pais tinham receio de que eles fossem sozinhos. E depois, para quê? Perder tempo? Porque, afinal de contas, só aos 10 anos. Mas o que a Lúcia aqui escreve é que eles mesmo, não tendo ainda os 10 anos, eles desejavam receber o Jesus escondido. E eles queriam saber o catecismo. Eles queriam saber mais de como este Jesus se esconde ali no pão, na Eucaristia. E Lúcia, na sua também simplicidade, porque ela também era uma criança, ela também não conseguia dizer todos esses mistérios de uma forma capaz. E ela mesmo disse quantos disparates eu disse, porque também não sabia o que agora sei, ainda também era uma criança. Eu, por acaso, quando li a primeira vez esta parte da Jacinta não estar à espera que aparecesse Jesus, eu percebi logo que Jacinta era verdadeira. Era verdadeira nas palavras, nas ações. E ela nunca iria jogar as flores sem ver Jesus, da forma como ela concebia ver. E ela agiu de uma forma mais inocente e de alguma forma também agiu de uma forma verdadeira, porque as crianças são plenas desta característica que nós adultos às vezes nós vamos esquecendo, de sermos transparentes, de sermos autênticos nesta forma de dizer conforme estamos a ver, sem hipocrisia. Jacinta não via ainda. Quando lhe explicaram, ela depois quis ver, ardentemente quis ver, era e Francisco. E nas próximas vezes que a Lúcia vai falar sobre isto, vocês vão se admirar como aqui crianças tão pequeninas, especialmente a Jacinta, pode nos ensinar que a fé por vezes, e como Jesus mesmo disse, é dos simples, dos mais pequeninos, porque os mais pequeninos conseguem chegar por vezes a esta percepção clara do sagrado que nós adultos por vezes temos dificuldade de o admitir por causa da nossa busca da racionalidade. E por isso Jacinta aqui revela porque que foi escolhida por Nossa Senhora. Nossa Senhora sabe escolher aqueles a quem quer se revelar mais plenamente, e soube escolher bem a Jacinta quando apareceu em Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.